Hoje aconteceu um dos fatos mais importantes, que foi o quê? Na verdade, ontem de noitão, que o principal representante, que era o ministro de Inteligência de Israel, resolveu renunciar ao cargo, né? E, aliás, ele não foi o primeiro, porque, assim, desde quando o Hamas começou a fazer os ataques, a gente viu que algumas pessoas que faziam parte do governo, por não ter conseguido segurar esses ataques, acabaram se renunciando como uma espécie de, vamos dizer, uma espécie de honra. Mas assim, agora teve essa renúncia e para piorar, não somente essa renúncia, como aí o gabinete de guerra está querendo ser dissolvido, ou seja, para discutir as questões que foram feitas sobre os resgates dos reféns, porque principalmente fato é que os reféns conseguiram ser resgatados, mas não foram todos, ou seja, a equipe de segurança, ou seja, a equipe de guerra, não conseguiu arquitetar tudo certinho. Então, o que eles pretendem fazer? Pretendem, então, sair para discutir essa questão, mas privado, ou seja, talvez a gente vai ver aí que o gabinete possa ser dissolvido, gente. E, aliás, quem criou esse gabinete de guerra foi Benjamin Netanyahu, ou seja, juntou vários membros importantes do governo, aliás, ministros e até mesmo gente que faziam parte da segurança militar do país, e criaram um gabinete para literalmente discutir como seriam os fatos de guerra e tentar montar o mais fácil possível para se manter a vitória de Israel e conseguir trazer esses reféns de volta. Só que a gente viu que, apesar de tudo que tenha sido feito, claramente assim, o Hamas não colabora e meio que assim, os reféns ficaram à deriva, né? E agora o que vem piorar por cima de tudo é que, além desses gabinetes serem dissolvidos, a gente tem o fato de que a guerra não acabou. Está continuando guerra tanto na faixa de Gaza, principalmente depois do ataque que está sendo feito mais para o sul da faixa de Gaza. E, aliás, depois dos ataques propriamente do Hamas, a gente viu que também tem outros problemas. Assim como o Irã, que deu uma cessada um pouquinho nesses últimos tempos, mas o Líbano continuou com tudo. E, querendo ou não, mesmo que eles tenham tentado salvar, tenham tentado fazer de tudo praticamente para conseguir reduzir essa guerra, a gente viu que não funcionou, porque uma guerra que era somente entre aí o Hamas e a faixa de Gaza está se estendendo para outros lugares. Começou com o Hamas, depois foi para o Hezbollah, que está aí envolvido com o Líbano, e agora está tendo aí uma guerra praticamente com o Irã, ou seja, não resolveu o gabinete de guerra. Então, qual que seria a melhor opção? Realmente desestruturar o gabinete, ou remontar com novas pessoas, ou simplesmente destruir esse gabinete e deixar do jeito que tá. Porque se não teve solução, acredito eu que agora não vai ter também. Querendo ou não, essa guerra generalizada não é à toa, gente, não é à toa. E o Irã tem muita, mas muita envolvência nisso tudo. Porque simplesmente assim, muitas pessoas ignoraram esse fato desde quando essa guerra começou, de que o Irã tinha bases e tinham proteções em outros países, como a faixa de Gaza e até mesmo o Líbano, ou seja, tudo estava envolvido. O Irã tinha relações com tudo, e às vezes até mísseis que foram tirados contra Israel de outros países faziam parte de mísseis do Irã. Então, praticamente, o Irã já estava fazendo um ataque indireto há muito, mas há muito tempo atrás. Ou seja, só provando cada vez mais de que essa guerra já tinha começado há muito tempo. E o máximo que o Irã queria era que realmente a guerra fosse definitiva, deles começarem com uma ideia tão boba como eles colocaram de um ataque a uma embaixada, que aliás nem era o alvo principal, né? Ou seja, o Irã está há muito tempo já querendo entrar nesse conflito, né? E aí ele entrou, só que pelo que eu vi, o tiro saiu pela culatra, não foi exatamente o que o Irã estava querendo, que era dar uma escalada muito maior nessa guerra envolvendo os Estados Unidos e outros países no meio, só que não aconteceu, porque primeiro os Estados Unidos deixou de lado Israel, falou, agora é por conta própria, você que se vira com o seu, eu que se viro com o meu, e isso aí não foi nem um pouco o que o Irã, na minha visão, queria esperar. Ou seja, o que na minha visão era claramente que o Irã estava querendo colocar não deu muito certo. E até mesmo assim, vamos comparar. O Estado de Israel não é assim tão fraco em relação ao Irã. Na verdade, é um estado muito forte. Na questão de soldados, não é. Mas na questão aí de armamentos, principalmente na parte aérea, é muito mais forte do que o Irã. Só que assim, o Estado de Israel não ia conseguir ser atacado de 3 lugares, ou seja, tanto do norte quanto do sul, e quanto até mesmo lá na faixa da Cisjordânia. E a gente tá vendo que assim, tanto os ataques que estão sendo feitos não estão somente em zonas de guerra, e isso está envolvendo tanta polêmica, gente, que
que assim, aqui na Cisjordânia teve gente que foi atropelada, judeus que foram atropelados, não lembro se ao certo era palestino, mas o cara literalmente tava atropelando as pessoas por conta própria, literalmente, porque ele queria, tá, gente? Então, resumindo, é uma espécie de perseguição que tá acontecendo até mesmo dentro de Israel. Por quê? Porque, querendo ou não, tem comunidades que são palestinas lá em Israel. E essas comunidades, não é generalizando todo mundo, mas assim, tem algumas pessoas que apoiavam o Hamas lá dentro e estão até fazendo ataques no próprio país até hoje, pra vocês terem noção, né? Só que assim, a maioria das mídias acabam assim, principalmente no Brasil, escondendo esses fatos. Mas quando você para analisar as mídias internacionais, mídias de outros países, tipo em espanhol ou em inglês, você descobre que assim, tem muita mais coisa acontecendo que no Brasil as pessoas não falam. Ou seja, Israel está passando por muitos conflitos. E querendo ou não, dissolver esse gabinete de guerra, na minha visão, é algo muito triste, porque só mostra que Israel está perdendo, querendo ou não, suas forças também perante a guerra, né? Mas assim, não é problema que tá rolando só em Israel, e a gente também tem problemas na Coreia do Norte, tá, gente? A Coreia do Norte tá fazendo novamente testes de mísseis entre o Japão e entre a Coreia do Sul, né? A gente tá vendo que deve ser o terceiro ou quarto teste que a Coreia do Norte faz naquela região, né? Teve até uma vez que chegou muito perto do território da Coreia do Sul e deu o maior problema, que eu lembro que virou um caos apocalíptico, que a Coreia do Sul se sentiu amedrontada e aí virou um bafafá completo. Mas agora tá voltando a fazer esses testes. E eu acredito ou não que assim, Kim Jong-un tá desafiando, né? Ele tá desafiando simplesmente para ver até onde ele consegue ir, principalmente agora perto do mar do Japão, né? Sabemos que a Coreia do Norte já falou várias vezes que tá se preparando para uma guerra lá na região da Ásia, até mesmo algo que pode vir muito pior. E eu só acredito que talvez essa guerra pode começar por conta própria deles, na minha visão, porque assim, fazer testes em territórios de outras pessoas, principalmente de outros países, não é uma coisa muito certa, gente. A gente sabe disso, porque assim, querendo ou não, a Coreia do Norte está invadindo um pedaço do mar territorial da Coreia do Sul e do Japão, que não pertence nem um pouco a eles. Isso aí é algo que dá muito problema. Só que assim, esse problema não estendeu tão grande, porque assim, se a Coreia do Norte, se a Coreia do Sul e o Japão começarem a questionar demais isso, só vai dar mais trela para que provavelmente possa haver um conflito muito maior. Então eles estão meio que assim, não atingiram o meu território por completo físico, território de terra, a gente pode falar assim, né? Não vamos entrar em conflito, não matou ninguém, não vamos entrar em conflito, porque se eu tivesse certeza, gente, que tivesse pegado alguma pessoa nesse míssil, a gente já tava vendo que isso ia virar um conflito muito maior do que tá agora. Apenas assim, foi feito esse ataque e meio que as pessoas deixaram de lado, né, porque foi uma espécie de teste de mísseis da Coreia do Norte, que não deveria ser jogado onde foi, mas assim, Kim Jong não tem medo, então deu no que deu. Pois é, gente. Hoje foram as principais informações que aconteceram, tá? A gente tem muita coisa ainda que tá acontecendo, tipo o Elon Musk querendo comprar a Globo, que assim, pra mim foi o auge ver aquilo, né? Foi um comentário que as pessoas falaram praticamente que a Globo era um dos principais problemas do Brasil, as mídias que faziam divulgações que não eram tão certas e divulgavam o que elas queriam. A Elon Musk perguntou quanto que valia aquilo. E assim, só caso sendo bem conflituoso. E eu acredito que amanhã vai ter muito conflito também. Então não sai daqui que a gente vai sempre trazer mais informações para vocês, tá? Um beijo e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.